Boa noite a todos. O nosso tema foi inspirado no material editorial da revista do jornal Folha Espírita e a revista Cultura Espírita, número 68. E para refletirmos exatamente sobre este panorama atual em que, em todos os lugares, todos comentam sobre as dificuldades que o país está passando e, consequentemente, todos nós que aqui habitamos. Dificuldades em todos os sentidos, não é? Sociais, econômicas, financeiras, climáticas. No momento, especialmente no sudeste do país, verifica-se que o assunto que mais se comenta é esse, a crise climática. Todo mundo pedindo para que Deus intervenha, para que venha mais chuva, e o assunto vai sempre trazendo polêmicas. Algumas pessoas colocam-se para solucionar, outras ficam indiferentes, mas, de certo modo, todas as dificuldades, elas têm uma grande importância, que é fazer a mobilização das pessoas. Nós temos a certeza que, se não houvesse dificuldade alguma a ser enfrentada, haveria um comodismo geral. E o plano de Deus para todos nós é que nós progridamos, que nós cresçamos moral e espiritualmente. E para que a gente possa despertar para a necessidade deste crescimento, as dificuldades são extremamente necessárias. Mas, de algum modo, a gente também precisa fazer outro tipo de reflexão em cima das dificuldades que chegam, na forma como elas chegam, o peso com que elas nos alcançam. Isso também merece reflexões específicas. Por exemplo, o jornalista André Trigueiro, ele fez um material, escreveu um livro, mostrando a maneira como nós tratamos o planeta. Como é que nós usamos os recursos naturais. E uma conclusão se faz. Praticamente, todos nós, sem exceção, nós não agimos de modo a preservar o planeta. A nossa maneira de ser, dentro de casa, na rua, em qualquer parte, como a gente lida com os recursos naturais que estão aí à nossa disposição, a maneira é a mais equivocada possível. Nós não fazemos um uso equilibrado da água, do solo, da vegetação, da fauna, enfim, em todos os aspectos ecológicos, nós não estamos agindo de maneira equilibrada. Então é natural que este uso indevido nos traga consequências. O primeiro ponto a se observar é esse. Então, quem precisa mudar é o clima. Deus é que tem que mandar chuva a qualquer custo, fazer mudanças climáticas para nos atender. Cremos que não seria essa a postura divina. A postura divina é exatamente aquela outra. Fazer com que a gente perceba o que estamos fazendo de nós mesmos. Se, por outro lado, também enfrentamos dificuldades pessoais ou familiares, as dificuldades, como eu disse agora há pouco, são necessárias, como provas necessárias para o crescimento, repito, moral e espiritual. Porém, a forma como essas dificuldades nos chegam, o peso com que essas dificuldades nos alcançam, aí deve merecer também avaliações cuidadosas. Porque se as coisas estão como estão, com as dificuldades, com as peculiaridades apresentadas, é porque nós geramos este formato de dificuldade. O que nos dá também a ideia de que, novamente, que devemos usar o mesmo pensamento inicial. Nós é que somos responsáveis pelas dificuldades que se nos apresentam tal qual elas estão. O Espiritismo, categoricamente, nos ensina isso.
tudo o que acontece ao nosso redor tem uma relação direta com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir. Deus faz a sua parte muito bem. Ele coloca o planeta com todas as condições de oferecer a melhor qualidade de vida. Mas se o planeta está caótico, quem foi que o destruiu? Quem o fez assim? Certamente que fomos nós. Nós comentávamos agora há pouco, no curso que estávamos tendo agora à tarde, que pequenas coisas, como, por exemplo, a maneira como a gente cuida da água em nossa casa. A maneira de lavar roupa, de molhar as plantas, de lavar os compartimentos. Nós estamos fazendo um uso equilibrado disso. E alguém nos lembrou, se você pegar alguns grãos de feijão e jogar fora, você imagina quanto de água você jogou fora? Você faz uma correlação de que para aqueles grãos nascessem, o que foi necessário de recurso hídrico para ser desperdiçado. E quando se fala em desperdício, a estatística é que o brasileiro, nós somos os campeões do desperdício. E estamos aí comprometidos exatamente porque, atualmente, o Brasil, olha que nome lindo, olha, Brasil, nome de uma planta. Bem sugestivo esse nome, Brasil, o pau-brasil, uma planta. Eu não lembro de nenhum outro país que tenha um nome tão significativo quanto este. Brasil. Os maiores recursos hídricos, tanto na superfície como no subterrâneo, estão aqui. A maior diversidade ecológica está aqui no Brasil. A maior variedade de plantas e animais do planeta estão aqui no Brasil. Nós temos o perfil do melhor lugar do mundo para se viver. Não era para nós estarmos assim, passando por dificuldades. Então nós temos as dificuldades naturais, que são aquelas que vão nos submeter a situações de como lidarmos com a vida, com as pessoas, como usarmos os recursos da própria natureza para garantirmos qualidade de vida. Essas dificuldades, essas que estão programadas para o processo evolutivo pelo próprio Deus, dentro da lei de progresso. Mas essas outras que vão se acumulando, que vão trazendo esse peso quase que insuportável, são dificuldades criadas por nossa negligência, pela nossa maneira inconsequente de usarmos tudo que está à nossa disposição. Esse é o nosso panorama. E a doutrina espírita volta a nos dizer sempre que cada um tem o dom, tem a capacitação para mudar a dificuldade com que está lidando. Lá em São Paulo, por exemplo, quem habita ali, o maior país da América Latina, todos os dias tem que se preocupar se vai ter água na torneira ou não. E tanto faz que seja uma pessoa com grandes recursos financeiros, ou pessoa com baixa renda econômica, todos estão exatamente vivendo o mesmo drama. Crise hídrica, e quando tem que ter o corte, vai para todo mundo e pronto. Isso está fazendo com que todos, obrigatoriamente, repensem. E, por ser o maior país da América Latina, lógico, repercute em todos nós. Atualmente, aqui em nossa cidade, a gente está até meio acomodado com isso, né? Nós estamos até vendo algumas piadinhas com as pessoas que chegam de São Paulo até aqui, porque as barragens estão aí dentro de níveis aceitáveis, o que a gente precisa para o dia a dia está sendo suficiente. Mas a gente não se dá conta de que o que acontece em São Paulo e em outras cidades também
poderá acontecer aqui e vai acontecer. Em alguns pontos a situação já é muito crítica. Essas dificuldades, então, elas apresentam a cada um de nós onde nós precisamos mudar. Por isso que o Espiritismo aproveita a palavra dificuldade sempre para promover crescimento. E se essa dificuldade está sendo criada por nós, a responsabilidade de mudá-la também é inteiramente nossa. Hoje a gente considera que as pessoas não estão rezando mais em São Paulo para que chova. Só que lá tem um problema grave. Os desmatamentos feitos no norte do país para a expansão pecuária fez com que ventos que poderiam levar nuvens para encher as barragens paulistas não mais existem. Não vão mais levar essas nuvens, ou seja, não vai ter solução de curto prazo. É impossível. Vai ter que se inventar outras formas. Houve um período em que as pessoas diziam assim: vamos fazer barragens em todos os lugares para acabar com a seca do Brasil, especialmente do Nordeste. E se fez, mas isso não adianta. Você pode fazer barragens em todos os rios do mundo, mas se você não tiver a certeza de como a água vai chegar até lá, vai ser dinheiro jogado fora. Como nós temos uma barragem aqui próxima, Rio do Paulo, que nunca vai encher. Porque a gente tem que se preocupar é como a água vai chegar até lá. Cadê os mananciais? Cadê as nascentes? Como é que está o nosso lençol freático? Como é que nós estamos sugando do solo esse recurso? Toda esta providência equivocada vai fazer com que a água desvie o seu curso. E ela não vai chegar naquela barragem que custou uma fortuna. Como nós temos Rio de Contas, 20 anos construindo uma barragem aproximadamente, para nada. Hoje o sistema está totalmente falido. Essas dificuldades existem para nos lembrar que o problema não é de Deus. Alguém falou assim: é porque nós estamos rezando pouco. Não é, reza não vai resolver isso. Mesmo que seja importante a gente rezar, mas a gente tem que rezar não é para Deus mandar chuva de qualquer jeito, porque Ele tem um plano muito bem organizado do ecossistema para funcionar na natureza. Deus não é desorganizado, Ele não é aleatório, Ele não vive inventando, as suas leis são imutáveis. Nem Ele vai ficar fazendo adaptações a cada momento para atender-nos aos nossos caprichos e até mesmo a nossa indiferença em relação à utilização dos recursos que Ele disponibiliza. Ele é um Pai amoroso, mas Ele sabe ser enérgico quando Ele precisa, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. E Ele não vai nos dar recursos que nós estamos desperdiçando de forma deliberada, inconsequente. Ou a gente cuida imediatamente de rever todos os nossos valores, ou simplesmente nós não poderemos habitar mais nesse planeta. Em relação ao planeta, o Espiritismo nos mostra que a Terra, a abençoada escola de evolução de todos nós, já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo destinado às provações e às expiações, e nesse milênio está se preparando para ser um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, aqueles de nós que tivermos contribuído ou feito por merecer retornar, continuar a evolução desse planeta, somente nos credenciaremos a estar aqui se formos brandos e pacíficos em todos os sentidos, inclusive parando de agredir a natureza. Se a gente perceber, quando a gente desrespeita os recursos da natureza, sabe a quem nós estamos desrespeitando? A Deus. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. As moradas a que Jesus se refere são os planetas, os astros de um modo geral. E esse planeta pertence a Ele, é uma das moradas dele.
que ele cede para que a gente passe a fazer aqui a nossa incursão evolutiva. E chegando aqui, a gente começa a destruir. Isso nos faz lembrar aquelas notícias que mostram escolas bem pintadas, bem organizadas, bem equipadas, que alunos, tomados pelo sentimento da agressividade, do vandalismo, chegam lá e destroem tudo, as carteiras, os computadores, todos os equipamentos. Pois é assim que nós estamos fazendo com o planeta. Nesse momento nós somos verdadeiros vândalos, em não nos darmos conta de como nós estamos tornando muito difícil as nossas vidas, além daquilo que seria necessário dentro de uma programação normal de crescimento com a previsibilidade divina. Então esse peso a mais, esse excesso da dificuldade é nosso, e somos nós que teremos que encontrar soluções. E para isso, cada um vai ter que fazer a sua parte. Se um grupo fizer, não vai resolver, por mais que seja uma iniciativa grandiosa, mas só vai resolver se todos, ao mesmo tempo, olharmos na mesma direção. Lá em São Paulo, aquele estado está sendo obrigado a refletir sobre esse assunto. Ninguém fala em outra coisa lá, não sei isso. Mas isso é como um pai severo que diz: já chega, pronto, já exageraram, já abusaram, agora chega. Vamos dar um basta nisso, reveja tudo, que do jeito que está não dá para continuar. E não vou dar apoio mais não. Vou retirar a mesada. Pronto. É isso que a natureza está fazendo com a gente. Chega. Ou a gente constrói verdadeiramente o planeta com o nosso equilíbrio, com a nossa conduta. E hoje nós temos programas, temos pessoas especializadas, temos espíritos empenhados nesse processo de recuperação planetária, que dão informações, que tem material nas redes sociais, podemos buscar como você deve fazer para tomar um banho, para manter a sua casa limpa, para preservar a flora, a fauna no seu ambiente, no seu habitat, no seu local onde você mora. E assim sucessivamente, a utilização dos melhores combustíveis nas nossas máquinas, nos nossos automóveis e assim por diante. Vejam a grandiosa responsabilidade que nós temos nas mãos para diminuirmos essas dificuldades. E olha que eu estou falando apenas da nossa relação com o planeta, que deve ser uma relação de amor. Chico Xavier, quando logo surgiu a palavra ecologia, especialmente na década de 70, 80, se falava muito na ecologia, esse movimento ecológico de verificação do planeta, de observar o ecossistema. Ele falou assim numa entrevista: não deveria usar esse nome tão complicado, ecologia. Vamos falar assim, amor à natureza. Não é ecologia, é ecossistema. Que está se falando isso, é bonito, tecnicamente está correto, mas parece que não está sensibilizando ninguém. Algumas pessoas até usam já essa expressão: eu estou ecologicamente correto. Quem é que está ecologicamente correto? É alguém que está amando a natureza, está respeitando os recursos que Deus coloca para podermos sobreviver com dignidade no planeta, realizar os nossos sonhos, constituir família, produzir coisas grandiosas. E a gente precisa dos recursos da natureza para termos essa sobrevida, essa dignidade para as realizações. E o que estamos fazendo é destruir os recursos que Deus nos colocou à frente. E isso também se chamaria, se nós usarmos os textos bíblicos mais antigos, de soberbia. Tem água demais, vamos consumir, vamos usar. Eu já tenho a minha, o outro que se dane, o outro não importa, se o outro vai ter, se não vai ter. E assim vamos, de forma voraz, destruindo pouco a pouco a vida que está aí colocada por Deus para todos nós. E temos também as dificuldades de ordem moral. Essas, então, são inteiramente individuais.
Quando falamos em dificuldade moral, nós estamos falando na nossa dificuldade de nos amarmos uns aos outros, como nós também nos amamos. Hoje, a psicologia fala muito no termo baixa autoestima. Ou seja, nunca se viu um dado estatístico tão estarrecedor de pessoas que não se amam, não se reconhecem como seres divinos, como filhos de Deus, com uma destinação grandiosa para atingir a perfeição, em alegria, em paz, em dignidade, em ternura, em compaixão, em aquisição de todas as virtudes possíveis e imagináveis que estão ao nosso alcance, para que sejamos verdadeiramente felizes. Mas nós não estamos nos amando. Ah, mas eu não tenho vontade. Ah, eu estou sem força. Ah, eu não consigo levantar. Eu não consigo sair. Eu não tenho coragem de me envolver nesse ou naquele programa. Isso é desamor. A gente não está se amando o suficiente. E se a gente não se ama, aí começa o grande problema, o grande drama. A gente não vai amar a mais ninguém. O outro, tanto faz ele estar vivo como está morto, é uma coisa só. Tanto faz você me dar a notícia, nasceu alguém ou morreu alguém, para mim tanto faz. Eu não gosto de mim, então eu não gosto da vida, não gosto de ninguém, não gosto de Deus. Esse auto-amor é algo também a ser conquistado por cada um. Mas assim nós estamos fazendo o quê? Ah, mas por que você não se ama? Ah, não dá para amar numa vida difícil como essa. Olha quanta dificuldade a ser enfrentada, não dá, não tenho força para isso, vou desistir, vou me matar, vou fugir pela droga, fazer qualquer outra coisa, me distrair, me entorpecer. Aí nós vamos dizer que a dificuldade que nós mesmos criamos é que vai justificar a nossa falta de amor para lutar pela vida e pelo engrandecimento e a dignidade desta vida. Olha que imbróglio nós criamos. Que dificuldade. Aí nós nos lembramos de uma passagem bíblica que é muito comentada nos cultos pelo mundo afora, que se refere a Jó. Quem não conhece a história de Jó? Aliás, me parece que hoje é o dia do folclore, não é isso? 22 de agosto. E nos fez lembrar, inclusive, aquela musiquinha do folclore brasileiro. Escravo de Jó, jogava o canchagá, tira bom, deixa o zambelê ficar, guerreiro com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. E historiadores mostram que esta cantiga, ela, conforme o lugar, sofre alguma alteração. No lugar de Zambelê, entra Zé Pereira, e coisas do tipo. Mas a história original dela é a seguinte. Jó, dentro daqueles citados na Bíblia, foi até hoje aquela pessoa que mais demonstrou confiança em Deus. Os escravos, aqui no período difícil colonial brasileiro, eram pessoas que viviam o extremo da exclusão, da desumanidade no tratamento que lhe davam os seus senhores. Então eles tinham que encontrar muitas forças na alma para continuarem acreditando em algo, para continuarem acreditando na vida em meio a tanta violência perpetrada contra eles. E Jó, sem dúvida, foi algo que inspirou esses irmãos que espiaram esse período difícil da nossa história. Porque Jó era resistente na fé. Mas, ao mesmo tempo, essa musiquinha, ela entrou para engambelar os feitores. Eles tinham planos de fuga que tinham que ser feitos de uma maneira muito cuidadosa, porque senão os feitores descobriam, e aí já sabe a consequência. E essa musiquinha era cantada para apontar qual dos escravos
que deveria fugir naquele momento, dentro de um plano que era muito velado. Aí cantava, escravo de Jó, Jó, já uma homenagem ao Jó bíblico, mas sabendo que Jó, na verdade, nunca teve escravo. Mas a musiquinha folclórica teve. Folclore é isso, coisas criadas pelo povo. Então, os escravos de Jó jogavam canchagá, isso em círculos, muitas vezes sentados. Tira, põe, deixa o zambelê ficar. Zambelê significa o escravo velho. Guerreiro com guerreiro faz zigue-zague. Então, quando parava, quem estava fazendo a coordenação, parava o dedo naquele escravo que teria que ser. Agora, a próxima pessoa, o próximo escravo para fugir seria ele. Então, ele já sabia que o próximo era ele. E depois o outro, e depois o outro. Mas quando estivesse na mata, tinham que fazer zigue-zague, para também não serem apanhados facilmente e para confundir aqueles feitores que iriam tentar pegá-los. Isso está dentro da cultura brasileira recente, associada à figura de Jó. Mas então, e o Jó finalmente? O que é que ele trouxe para nós, em termos de enfrentamento de dificuldades? Porque eu estou falando de um tema e não poderia falar das dificuldades que os negros brasileiros enfrentaram. E que enfrentam até hoje. Mas vamos falar também de Jó. Lá no texto bíblico, fala-se que o diabo, a representação das forças do mal, ímpia, daqueles espíritos que decidiram desafiar o bem. E conseguem, já há alguns séculos, se manterem numa certa evidência, influenciando negativamente as pessoas que vivem neste planeta. E um dia, o diabo desafiou Deus e disse a ele: eu tenho força sobre todos os que você criou. Todos serão dominados por mim. Porque as pessoas são más. Então, todas vão pertencer a um reino que eu vou criar. Aí Deus disse: não, você vai levar todos, menos um. Jó, eu tenho certeza que Jó não vai se entregar ao mal. Não? Então vamos testar. Vamos. Então vamos começar a tirar tudo de Jó. Jó tinha uma vida financeira muito boa, tinha uma família linda, e tudo foi sendo retirado. Jó perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu o prestígio, foi recanteado, excluído, foi difamado, sofreu um linchamento moral. Foi o pior fundo do poço que se possa imaginar. E com todas essas perdas, o que é que aconteceu? Coisa que faria com qualquer um de nós se revoltar contra Deus, dizer: cadê Jesus que não me vê? Cadê Deus que não olha por mim? Jó, mesmo perdendo tudo que alguém possa perder neste mundo, ele não perdeu a sua fé em Deus. Continuou dizendo: Deus é mais. O tempo passou, o diabo viu que não conseguia vencer aquela fé e, aos poucos, Jó teve a sua vida toda refeita. Refez a família, refez tudo, enfim. E passou a ter uma vida cheia de prosperidade em todos os sentidos. De certo modo, essas dificuldades todas, elas estão nos testando, assim como Jó foi testado. Porque o Espiritismo nos mostra que na nossa psicosfera existem sim, não diabos com força própria, com criação própria, mas homens maus que não querem se voltarem para o bem, mas que querem dominar dentro daquilo que eles acreditam como sendo o ideal de vida, a perversidade, o poder a qualquer custo, o levar vantagem em tudo, o primeiro eu, depois os outros, ou ninguém, só eu que interessa, a exacerbação do orgulho, a exaltação da vaidade,
o ganho de poder, o ganho de dinheiro, de fama, todas essas coisas que encantam, que fascinam a tanta gente. Então existem espíritos deliberadamente que se ocupam disso, todos os dias, e trabalham de forma organizada. Até o nosso crime no Brasil é chamado de crime organizado. E quando você fala de governo, você fala governo bagunçado. Mas o crime é organizado. Consegue ser mais organizada a treva do que aqueles que deveriam ser a luz. E é isso que está sendo dito, é o que nós estamos assistindo. Então nós estamos agora na condição de Jó. Nós realmente acreditamos em Deus. A gente realmente acredita que Deus é amor. A gente de fato acredita no que Jesus falou, resumindo tudo. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós realmente acreditamos nisso? Porque se a nossa fé é vacilante, essas dificuldades que vão se acumulando, e nós que vamos sendo estimulados por espíritos inferiores a continuarmos a fazer coisas equivocadas, em todas as áreas das ações humanas, aí esses espíritos vão continuar dando gargalhadas. É muito comum em nossas reuniões eles chegarem espíritos assim, dando gargalhadas, por se sentirem vitoriosos, por terem conseguido fazer pessoas, famílias, se destruírem, se autodestruírem, como um desrespeito fora do comum. Com uma desumanidade que assusta até mesmo os próprios diabos, vamos dizer assim. Então nós estamos numa vinculação infeliz, onde as nossas imperfeições estão sendo exploradas, somos vampirizados, sugados por esses espíritos, que têm grande inteligência, mas não têm vontade nenhuma de seguirem o caminho do bem. E nós, que já estamos voltados para a fé, que nos sensibilizamos com a mensagem de Jesus, que ficamos com os olhos cheios de lágrimas quando a gente analisa a vida de Chico Xavier e a sua humildade. Quando a gente relembra Francisco de Assis, que restaurou o Evangelho de Jesus, que havia sido esquecido, apresentando-se exatamente como uma das pessoas mais humildes, mais desapegadas, mais desprendidas e cheias de amor ao próximo e amor à natureza. Tanto que ele é considerado o protetor dos animais e o representante dos humildes, dos pobres. Mesmo sensibilizados com tantas vidas que se destacam pela causa do bem, mas quando chega a nossa hora de fazer o bem, a gente não faz. E assim nós ficamos vulneráveis. E esses espíritos aos quais mencionamos, que os textos bíblicos chamam de Satanás, de diabo ou de demônio, eles acabam tendo uma supremacia sobre nós e paralisam as nossas forças, nos desanimam. E aquele bem que nós poderíamos estar fazendo fica em último plano. Temos 1001 justificativas para não fazermos o bem, para não sermos úteis, para não produzirmos algo que seja fora do nosso interesse pessoal, algo que esteja no campo da abnegação, onde eu vou esquecer que eu existo para fazer com que o outro seja feliz. Saindo desse ciclo vicioso de egoísmo em que primeiro tem que ser eu e o outro não interessa. Enquanto estivermos nesse clima, a destruição vai continuar e as dificuldades vão ampliar-se, até que um dia o nosso orgulho seja abatido e venhamos a perceber que, de fato, nós só seremos felizes quando formos humildes o suficiente para entender que sem a prática do amor ao próximo, sem o bem voltado para o outro, jamais seremos felizes. E assim, para concluir, na revista Cultura Espírita tem uma referência ao Fabiano de Cristo, o Lar Fabiano de Cristo, que é uma obra benemérita que se espalha por todo o país, acolhendo jovens, crianças. Fabiano, ele foi alguém que já esteve no movimento cristão anterior e hoje é um espírito protetor. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de saber alguma coisa mais sobre a vida espiritual dele, quando estivemos em visita à Mansão do Caminho, onde ali há também um departamento do Lar Fabiano de Cristo, em que ele, como espírito, é um dos protetores daquela obra benemérita.
Ele é um incentivador da prática do bem. E um determinado dia, lá no Lar Fabiano de Cristo, tinha uma criança que tinha ido lá pela segunda vez com um violão, porque ali também temos aulas de violão para oferecer às crianças socialmente carentes. E quando a criança terminava a sua atividade, esperava a sua avó buscá-la, era um menino, aproximou-se um educador e disse: oi, filho. O abraçou e perguntou-lhe: o que você espera fazer aqui? O que te trouxe até aqui? E o menino disse: ah, não, isso é porque eu estou aqui porque minha mãe tem que trabalhar e meu pai está preso. Aí me mandaram vir para cá, minha avó me trouxe. Ele falou: não, filho, eu não estou querendo saber disso, não. Eu quero saber assim, o que é que você espera realizar aqui? Qual o seu sonho? Ele falou: ah, bom. Bom, o meu sonho é duas coisas. Eu quero ser porteiro e quero tocar violão. Será que é possível? Porque minha avó disse que porteiro não é profissão. Aí o educador disse-lhe: olha, eu também já fui porteiro por muitos anos. E Fabiano já tinha sido porteiro quando encarnado do convento Santo Antônio. E disse-lhe: olha, as duas coisas são muito boas. Mas como porteiro, eu gostava muito porque eu abria as portas para as pessoas entrarem num lugar de Deus, um lugar bonito. E as pessoas estavam tristes, mas quando elas entravam, elas saíam felizes. E o menino disse: sim, mas eu queria saber se eu posso fazer as duas coisas. E o homem disse: olha, você pode fazer as duas coisas. E o menino continuou: mas eu gostaria de tocar violão para alegrar as pessoas, para fazer festas. E o educador continuou: muito bem, você pode fazer isso. Você pode ter a intenção maravilhosa de alegrar as pessoas. E ao mesmo tempo você pode ser porteiro. Como assim? Você pode bater numa porta que está constantemente fechada. É uma porta que dá acesso à casa de Deus. Como assim? É a porta do coração das pessoas. Se você conseguir ser porteiro, você vai aprender a ajudar essas pessoas a abrirem a porta do coração e apontando para o peito. E essas pessoas, quando entrarem em seus corações, elas vão perceber que lá dentro existe amor. E que Deus é amor. E aí as pessoas não vão mais ser tristes. Nesse meio tempo, a avó veio chegando, o menino foi cumprimentá-la, quando ele olhou, o homem já não estava lá mais. Sugere-se que seria o próprio espírito de Fabiano ali, orientando aquela criança. E deixando essa lição. O que está faltando para nós é exatamente isso. Qual é o mesmo tema da palestra? Vamos ler. Em tempos difíceis, o que fazer? Pronto. Em tempos difíceis, o que fazer? A resposta é essa. Só tem uma solução para a gente sair das dificuldades. É amar o próximo. Do jeito que a gente se ama. Então, tudo de bom que a gente quer para a gente, vamos fazer para os outros. Primeiro. E vamos deixar que a própria vida se encarregará de nos devolver aquilo que é justo, aquilo que é merecido, aquilo que é honesto. Não vamos querer as coisas a todo custo, sem nos preocuparmos se as outras pessoas estão sofrendo, estão sendo prejudicadas, se a natureza está sendo destruída. Isso não vai dar certo. Só vai dar certo se fizermos o contrário. E mais do que nunca, vamos bater na porta do nosso coração, porque segundo Jesus, o reino de Deus está dentro da gente. Porque Deus já está no universo como um todo. E Ele está ao mesmo tempo dentro de cada um de nós. Então não vamos procurar Deus em qualquer outro lugar, senão no nosso próprio coração. Então a sugestão é que a gente seja o porteiro de si mesmo. Vamos abrir a porta do coração e deixar que o amor possa se expandir, se espalhar. E aí nós vamos ver o resultado. E com certeza,
as dificuldades vão se transformar em alegrias. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.